Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, volume 2 de 2021, semana 2. Vamos lá? Oi, gente, então aqui na semana 2, a gente vai continuar falando sobre o gênero textual conto, que é uma narrativa ficcional que apresenta uma história na qual atuam personagens em um espaço e tempo definidos. A gente vai continuar falando sobre o texto O Menino que Escrevia Versos, que a gente analisou na semana passada. Então vamos às perguntas. Questão 1. Em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em O Menino que Escrevia Versos, há dois referenciais espaciais, dois principais ambientes em que se desenvolvem as ações. Quais são eles? É a casa do menino e da sua família e o consultório ou a clínica do médico. Questão 2. O tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece o momento de referência no tempo, ou seja, é antes de quê? Depois de quê? Qual é o momento de referência da narrativa? O Menino que Escrevia Versos. Qual é o momento de referência da narrativa O Menino que Escrevia Versos? O momento de referência é a primeira vez que a mãe leva o menino ao médico. Essa é a cena inicial. A partir desse momento, o conto nos mostra eventos que aconteceram antes dessa primeira consulta e momentos que aconteceram depois desse marco, desse referencial no tempo, lá nessa narrativa. Questão 3. Em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Letra A. No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias. Tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque estão em um tempo da conjugação verbal chamado pretérito mais que perfeito, simples do indicativo. Qual é o momento referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? O momento de referência é o passado distante. Essas formas verbais expressam eventos que se sucederam no passado dos pais do menino. No trecho, o uso desses verbos passa a ideia de coisas que aconteceram no passado longínquo, infância do pai e começo do casamento do casal, e nunca mudaram. Letra B. Além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação.
Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem, esses dias para ela tinham sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? O uso desses verbos no presente tem a intenção de explicitar como é o pensamento, a forma de ver a vida da personagem atualmente, considerando o que ocorreu no passado e destacando as consequências desses eventos no que a personagem se tornou no presente. Letra C. No conto lido, em quais situações foram empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo? Foi principalmente nos momentos em que o narrador conta o que aconteceu na clínica durante as consultas do menino. Questão 4. Há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Letra A. Quais são os 3 momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? São esses aqui, ó. O passado distante dos pais do menino e o passado mais recente, quando os pais acham que o menino está doente porque escreve versos. O segundo momento é o momento das consultas do menino com o médico. E o terceiro momento é o presente, em que o menino vive internado na clínica. Então, esses são os 3 momentos que são claramente evidenciados nessa narrativa. Letra B. Localize as 2 ocorrências do advérbio hoje no texto. Nas 2 ocorrências, o advérbio diz respeito à mesma situação? Explique. Tem o mesmo sentido? Então, as 2 vezes em que o advérbio hoje aparece no texto são essas aqui, ó. Hoje, ela até se comove e se refere ao que a mãe do menino se tornou com o tempo, é uma oposição ao que ela era no passado. E o outro trecho é esse aqui, ó. Hoje, quem visita o consultório raramente encontra o médico. Se refere ao que aconteceu depois que o menino foi internado. É o momento mais atual dessa narrativa. Questão 5. Às vezes, o sentido de uma palavra ou de uma expressão só pode ser bem compreendido se levarmos em conta não só o enunciado ou a frase em que ocorre, mas todo o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Letra A. Na frase Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Explique a lógica do pai do menino dirigida à dona Serafina. Para o marido de Serafina, cheirar a óleo castrol, óleo de motor, é um elogio, pois ele era um mecânico e seu mundo se resumia a isso. Ele tentou elogiar a esposa, a comparando com algo que ele conhecia e que era bom na visão dele. Letra B. Que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? São essas expressões aqui, ó. Revisão geral, parte mecânica e parte elétrica, que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões, espreitasse o nível do óleo na figadeira. São expressões que aparentemente parecem que se referem ao conserto de um carro, mas na verdade, no jeito lá de falar do pai do menino, que era o mecânico, isso aqui significava os procedimentos, né, que o médico iria fazer para consertar a saúde do filho dele. Letra C. No trecho, o filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível, manchando o lençol, e oleosas confissões de amor. Qual é o sentido do verbo confeccionar no conto? Explique. Sentido de concebido. Significa o momento em que os pais do menino tiveram relações íntimas e a dona Serafina ficou grávida. Questão 6. Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta por quê?
É a letra C, porque o menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar. Muito bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção da semana 2 do PET 2. Eu achei essas perguntas aqui bem difíceis, bem complexas. E vocês, acharam difíceis também? Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo para me ajudar se vocês puderem. E a gente se vê na correção da próxima semana. Beijo, tchau!